A presença do Senhor é real nesse lugar, amém? Antes mesmo da gente chegar aqui, a presença dele já estava nesse lugar. E a presença dele também habita em nós. Somos o templo, somos a habitação do Senhor e nós podemos carregar essa presença junto com a gente. E que a glória do Senhor, a manifestação do seu amor, da sua graça, venha sobre nós nessa noite de uma maneira sobrenatural, que possamos experimentar mesmo tudo aquilo que o Senhor já preparou antes mesmo da gente chegar aqui. A gente possa experimentar isso tudo nessa noite. Deixe seu coração bem aberto, deixe a sua mente aberta, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra na sua vida, possa tocar o seu coração. Diga não a outras vozes, diga não ao medo, mas deixe o seu coração totalmente livre na presença do Pai. Amém? Nós não convidamos a presença do Espírito Santo, mas nós já declaramos a presença dele nesse lugar. Ele é mais que bem-vindo. Ele é o convidado de honra, ele é o Deus desse lugar. Nós vamos declarar isso agora. Eu queria convidar você, se você puder, se colocar em pé e você declarar isso na sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui dentro, no coração, na vida, porque o Senhor não habita num lugar de quatro paredes, mas o Senhor habita em nós. Amém? Então convide essa presença maravilhosa. Fala: Deus, meu coração está totalmente aberto, estou totalmente disponível ao Senhor. Eu quero experimentar, Pai, eu quero experimentar, ó Deus, as coisas que o Senhor tem preparado para mim nessa noite. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar, Senhor, o sobrenatural. Eu quero viver isso, Senhor. Vem, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
pode declarar isso? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença nós podemos provar. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Se você puder levantar a sua mão e declarar isso: Santo Espírito, és bem-vindo. Ele já está nesse lugar. Abre o seu coração para Ele encher a sua vida com a presença dEle. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos provar quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão
Espírito Santo, Tu és convidado nesse lugar. Só a Sua presença que importa para nós, porque sem ela, nada do que fizermos aqui terá algum valor. Como a Tua palavra diz, porque rejeitaram a mim, eu rejeitarei vocês. Afaste de mim o barulho dos seus cânticos, porque não os ouvirei. Se o Senhor não estiver nesse lugar, em vão se torna, Deus, tudo que fizermos. Se o Senhor não estiver nesse lugar, em vão é a melodia da nossa canção, o aplauso das nossas mãos, o meditar do nosso coração. Se o Senhor não vier a esse lugar, em vão se torna todo esse movimento com as crianças no salão ao lado. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, Senhor, se o Senhor não estiver nesse lugar, a inutilidade toma conta e a vacuidade se torna um padrão. Por isso nós queremos, Espírito Santo, em Sua presença. Quero pedir que apague as luzes, por favor. Eu queria que você nesse momento não perdesse a oportunidade do Espírito Santo ministrar no seu coração. Eu queria que você afastasse toda a distração do seu coração, tudo aquilo que está incomodando você nesse lugar, tudo aquilo que está tirando o seu alvo, o seu objetivo, que é ouvir a voz do Espírito Santo. Nós estamos pedindo essa presença mais maravilhosa, estamos pedindo essa presença mais doce, mais sublime. É essa presença que nós precisamos nesse lugar. É a presença do santo e maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo de Deus não é apenas uma canção que nós estamos fazendo, às vezes com os nossos braços cruzados, às vezes com os nossos olhos desatentos. Não é apenas uma canção que estamos fazendo, em pé nos nossos lugares, enfileirados numa igreja. Não é apenas uma canção que nós estamos fazendo, entoando uma música através dos lábios. Ó Deus, não é apenas uma canção, nós estamos fazendo um convite. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Sabemos que a música emociona, que a palavra nos faz refletir, mas é só o Espírito Santo que transforma. Só o Teu Espírito Santo é que pode agir em nosso meio essa noite, transformar corações tristes em corações alegres, pessoas debilitadas em pessoas fortalecidas. Só o Senhor pode tirar, ó Deus, a cinza sobre os nossos ombros, de sobre as nossas cabeças, e nos colocar uma coroa. Só o Senhor pode trocar as nossas vestes por vestes de louvor. Só o Espírito Santo pode colocar um anel no dedo, onde o nosso corpo já experimentou tanta desonra. Só o Senhor pode colocar uma sandália nova em nossos pés, onde os nossos passos já pisaram em tantos terrenos lamadensos e poeirentos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos a Sua presença. Nós queremos a Sua presença. Nós queremos, Espírito Santo, que a Sua presença seja transformadora hoje, em nosso meio e através de nós, em nós, entre nós e através de nós. Espírito Santo, nós Te convidamos a estar aqui em nós, em cada um de nós, entre nós, movendo nesse lugar, e através de nós, ó Deus, espalhando a Tua mensagem, o Teu poder, a Tua unção através dessa cidade. Espírito Santo, nós convidamos a Sua presença. Venha sobre essa igreja, desperta o nosso coração frio, ó Deus, tira dos nossos lábios o pesar, tira dos nossos lábios a murmuração, tira do nosso coração a frieza, aquece o nosse coração, aquece a nossa celebração, um culto de celebração a Ti. Por isso, Espírito Santo, seja bem-vindo. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos nesse lugar. Esse espaço é Teu, em cada casamento, em cada lar, em cada metro quadrado desse lugar, em cada canto dessa cidade. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, ó Deus. Como líderes espirituais dessa cidade, nós tomamos posse dessa cidade e dizemos que o Senhor é bem-vindo em Sertanópolis, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Por isso vamos declarar mais uma vez: Santo Espírito, és bem-vindo. Você pode dizer isso para o seu bairro, pode dizer isso para a sua casa, pode dizer isso para a sua igreja, para esse culto, para o seu filho aqui no salão, pode dizer isso para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. A última vez, vamos dizer bem forte: Santo Espírito, Santo Espírito, diga isso. Santo Espírito, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Oh, Senhor, vem
inundar o nosso coração, venha inundar a nossa vida. É o nosso maior desejo nesse lugar, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja bem-vindo em nós, entre nós e através de nós. E para darmos uma boa-vinda ao Espírito Santo, vamos dar uma salva de palmas a Ele nesse momento. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Mas também seja bem-vindo você que está aqui essa noite. Eu queria que você recebesse um abraço da pessoa que está perto de você, dizendo: seja bem-vindo aqui nesse lugar, nessa comunidade. Pelo menos umas 10 a 15 pessoas aí perto de você. E você que está aí pela internet, vem aqui mais perto, fazendo favor. Chega mais perto. Então, para você que está assistindo pela internet, seja bem-vindo também, viu? É um prazer e um privilégio ter você conosco aqui, nos acompanhando nessa celebração. Bom, você que está hoje pela primeira vez, de uma maneira especial, quero dar a você as boas-vindas. Você, marinheiro de primeira viagem aqui, nessa embarcação chamada Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, que é uma comunidade, uma das muitas comunidades que Jesus tem aqui em Sertanópolis, que Jesus tem no Paraná, no Brasil e no mundo. Você escolheu uma para participar hoje, então seja bem-vindo. E você que está pela primeira vez, você tem um presente especial e nós queremos entregar esse presente para você no final dessa celebração. Por favor, passe à direita, nossa equipe do Espaço Integração estará lá com muita alegria para poder receber você e para dizer muito obrigado pela sua visita, tá bom? Para evitar constrangimentos de você ficar em pé, aquele negócio todo, a gente prefere que você se identifique no salão, mas não vá embora antes de fazer isso, de se identificar no nosso Espaço Integração, à saída à direita do nosso templo. Quarta-feira nós temos a nossa manhã de oração, das 6h30 às 7 horas, encerrando com café de manhã delicioso, bem às 7 horas em ponto. Então, se você ainda não participou, quero fazer esse desafio para você estar conosco todas as quartas, das 6h30 às 7 horas, 30 minutos que a gente tira da semana para orar ao Senhor. Outro aviso, terça-feira nós estamos aí com a continuidade da série de mensagens Recomeçar. Eu queria que você aí tivesse a oportunidade de convidar alguém para vir com você. Nós temos aqui recebido muitas pessoas de fora da nossa comunidade e que têm tido o privilégio de ouvir uma mensagem direcionada para novos começos. Você conhece alguém que está cansado de lutar? Você conhece alguém que já está a ponto de jogar a toalha? Conhece alguém que já desistiu de alguma coisa da sua vida? Ou alguém que abriu mão de seus sonhos? Bom, se você não é de uma dessas pessoas, que também tem que estar aqui conosco na terça-feira, eu queria que você convidasse alguém para estar, convidasse alguém nesse perfil, nesse quadrante, para você dizer: olha, eu tenho um lugar especial para convidar você para ir. Se você soubesse que essa pessoa que tem uma depressão, que tem uma tristeza, que tem uma angústia constante, essa pessoa que é deprimida, oprimida, essa pessoa que tem dificuldades de relacionamento, se você soubesse que tinha um medicamento para curá-la, o que você faria? Olha, tem lá na farmácia do fulano de tal, olha, tem um novo medicamento. Mas como a gente não tem medicamento para essas coisas, a gente tem a palavra de Deus. Então, que tal você convidar alguém para terça-feira poder participar conosco desse momento, série de mensagens, Recomeçar às 20 horas. Hoje nós estamos ali fazendo uma atividade maravilhosa com as crianças. Antes de entrar no culto aqui, eu tive o privilégio de ir lá. Tem a foto aí, Gabriel? Conseguiu baixar? Coloca para mim. Olha aí, já tirei uma foto. Essa é a foto do que está acontecendo ali agora. Criançadas lá. E eu fiz uma conta mais ou menos ali, que eu olhei de 80 a 100 crianças, assim, observando por baixo. Fora os nossos monitores, estão todos lá trabalhando, as facilitadoras, está uma festa do lado de lá que vocês não imaginam, que bonito que é. Por isso, papai e mamãe, louvado seja Deus pela sua vida, que você veio à igreja hoje. Criança, a gente tem dito, elas não vêm sozinhas à igreja, e você veio hoje. Mas que tal você fazer isso conosco todos os domingos e dar esse trabalhão para nós, que vai ser um privilégio grande poder cuidar do seu filho e da sua filha? Porque uma vez por mês no Celebra Kids a gente coloca de 80 a 100 crianças, e às vezes nos outros domingos a gente coloca 40, 50, 60. Dá para a gente aumentar, dá para você trazer mais os seus filhos na nossa comunidade, e com certeza nós vamos cuidar bem deles e vamos protegê-los. Porque uma das missões, ou melhor, a missão do Que Discípulos, que é o ministério, é a rede que trabalha com a criança, a missão principal
é que a gente abasteça esse mundo com profetas e evangelistas, com homens e mulheres de Deus para a geração atual. Então nós estamos trabalhando para o seu filho ser um profeta de Deus, para ser um homem e uma mulher de Deus. Eles não são a geração do futuro, eles são a geração do presente. Por isso que a gente investe pesado nos seus filhos, para que eles sejam abençoados. Mas a gente só espera uma contrapartida, que você traga os seus filhos à igreja. Não perca um final de semana, que com certeza ele será ministrado e ela será profundamente abençoada no nosso período aqui. Então, Celebra Kids está acontecendo lá em Obras, e nós estamos com essa série de mensagens no sábado, que fala sobre o cristão ateu, que é uma mensagem mais informal para os jovens. Então você jovem, se adolescente quer participar, também é bem-vindo, mas os jovens de uma maneira especial têm esse trabalho todo sábado, esse encontro, essa roda, esse bate-papo, e o tema é cristão ateu. Como é que eu falo que creio em Deus, mas eu o nego com as minhas atitudes? Quais são os elementos que eu uso para negar Deus na minha vida diária? Está sendo um bate-papo bem interessante, eu convido você para vir no sábado às 20 horas. E musicalização infantil, estão abertas as inscrições. Você que quer deixar o seu nome na secretaria para a gente fazer uma reunião e explicar para você como será o procedimento, a proposta dessa escola de musicalização infantil, os valores também, o conceito de bolsas, você pode deixar o seu nome na secretaria. São apenas 2 turmas e 6 vagas por turma. Então a nossa escola de música, que já tem baixo, violão, bateria, também agora tem escola de musicalização infantil para as nossas crianças, tá bom? Dá o seu nome na secretaria na saída e a gente vai fazer contato com vocês. O Fruto Maduro está em atividade, começou nessa quinta-feira, das 13h30 às 16h30. Você é convidado, você que está na melhor idade, acima dos 60, participar com a gente, tá bom? Então, um pouquinho menos também a gente tolera, não tem problema, mas venha participar todas as quintas às 13h30. Nós temos aqui alongamento, coral, atividade, clube do crochê, e uma vez por mês tem uma festa, e esse vai ser aqui, dia 22 de fevereiro. Você tem que dar o seu nome para a Joseli ou para a Evelyn, ou na secretaria da igreja, porque elas vão para uma chácara, a gente precisa providenciar lanche, transporte. Então você que tem um pai e a mãe que gostaria de trazer, ele não é da comunidade, não tem problema, nosso papel é ser para a cidade. Se você tem um casal de idosos, o pai idoso ou idosa que está lá paradinho, não tem nada para fazer, quinta-feira, dia 22, vai ter uma festa de abertura para o ano 2018 do Fruto Maduro. Dá o seu nome, a gente quer lá encher de gente dessa idade para poder abençoar e ter um dia bem gostoso, tá? E coreografia infantil, voltam as atividades, a coreografia infantil, dia 19, amanhã, às 17h30 até às 19 horas, tá bom? Então papai e mamãe que quer a sua filha ou seu filho participando da coreografia infantil, amanhã é o primeiro ensaio, às 17h30 aqui. O que a gente pede? Que você venha, deixe o seu filho, depois, e tem que ser pontualmente, porque a gente fecha o portão, em virtude da segurança das nossas crianças, tá bom? Então depois das 17h30 a gente fecha o portão e fica difícil, vem um pai, vem uma mãe. Então 17h30 em ponto, nós queremos começar essa atividade para a proteção das nossas crianças também, fechando o portão às 17h30, tá ok? São esses os avisos. Eu quero agradecer a Deus por aquelas pessoas que participaram da nossa assembleia hoje pela manhã, os membros da igreja. Louvado seja Deus, porque hoje nós fizemos a nossa assembleia e já fizemos a nossa reunião logo em primeira chamada, porque muitos membros estiveram e a gente precisa de pelo menos 1/3 da igreja, membro, professo, aqui para começarmos a reunião. E a gente já tinha às 9h15, já tinha exatamente 1/3 para a gente fazer a nossa reunião. Mas teve muita gente que não veio. A gente entende que alguns trabalham, outros têm compromisso, mas membros da igreja é o seu compromisso ou obrigação saber o que a sua igreja está fazendo com os recursos que você coloca nessas urnas e também com as atividades que nós elaboramos durante o ano com a sua comunidade, tá bom? E onde gastamos o dinheiro, investimos o dinheiro que você tão generosamente tem dado no reino de Deus. Nós fizemos hoje isso pela manhã e vimos onde foi todo o valor, e nós agradecemos a Deus por todos os dizimistas, ofertantes, as pessoas que têm contribuído com essa causa. E por falar em contribuição, agora nós vamos fazer isso com essa primeira canção. Aí, à frente da sua cadeira tem um envelope. Você pode colocar nesse envelope o seu nome e assinalar se é dízimo, se é oferta. Se você não quer se identificar, é só colocar no envelope branco e entregar aqui à frente. Se queira se identificar, tem que escrever o seu nome, tá bom? E se você já tem o seu envelope de dízimo, de oferta missionária, estão aí já posicionados, você pode fazer isso enquanto cantamos essa primeira canção. Vamos ficar em pé, nós vamos devolver nossas contribuições. A palavra de Deus diz que só podemos entregar com alegria e com generosidade. Eu quero dizer para você que hoje, se você entregar com alegria e com generosidade,
verdade, Deus vai honrá-lo com aquilo que você faz. Deus não tem a obrigação de retribuir, Deus não tem a obrigação de dobrar o que você entrega. Deus, Ele honra aqueles que entregam para Ele suas finanças. Portanto, Deus não pode cuidar daquilo que não é dele. Se você não entrega, você está dizendo que o dinheiro é seu. Então Deus não pode cuidar daquilo que não é dele. Mas se você entrega, em alguma medida, você coloca aqui à frente, você está dizendo: Senhor, o meu dinheiro também é seu. Cuida e me ajude. E se você quer isso, hoje nós vamos fazer agora nessa canção. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver a sua contribuição no altar do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é prazer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Rei do meu
coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és
abençoado nessa obra. Em nome de Jesus, quantas coisas maravilhosas o Senhor fez, porque Ele é bom, porque a sua bondade, o seu amor dura para sempre, e Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E nós podemos declarar o quanto Tu és bom, Pai. Tu és bom, Pai. Tu és bom, Pai. Tu és bom, Pai. Tu és bom em todo o tempo. Tu és bom, bom, bom. 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 O seu amor não tem fim. O seu amor não tem fim. E sua fidelidade dura para sempre. Aleluia, aleluia. Como é bom descansar nos braços de um Deus tão bom, do nosso Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Que você encontre isso hoje nesse lugar, essa presença que traz descanso, porque Deus não é um lugar, Deus é uma pessoa, e nessa pessoa você pode se abrigar, pode descansar na presença do Senhor. Pode se sentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Obrigado por esse tempo tão precioso, onde a gente pode buscar juntos a presença do Senhor. E nós vamos hoje encerrar a nossa série de mensagens, que tem por título Em Obras, aproveitando a oportunidade que nós estamos falando com as crianças sobre essa série, com essa temática. Você vai ver daqui a pouquinho, eles vão entrar aqui na igreja, em torno de umas 9 horas, e você vai ver como eles estarão todos vestidos, como vai ser legal essa marca, né, do Em Obras. O salão está muito bem decorado. Na verdade, eu queria era ter feito aquilo lá, aqui. Opa, Brunão, bateu a cabeça, cara. Desculpa aí, tá, cara? Mas eu queria, na verdade, ter feito isso aqui lá aqui no fundo aqui da igreja, né? Ter colocado tijolo e tal, mas faltou tempo e habilidade para isso. Mas a nossa equipe, que é fantástica, trabalhou ali no salão e ficou linda a decoração. Vocês vão poder ver depois isso aí nas fotos que estarão no nosso site. Depois que você terminar aqui a nossa celebração, a partir de amanhã, depois, as fotos do Celebra Aqui já estarão à disposição no nosso site. Você pode entrar lá e verificar tudo o que aconteceu. Vamos lá? Então, essa nova série de mensagens trabalhou 3 temas com vocês. O primeiro tema foi no primeiro domingo, Deus está trabalhando em nós. Não sei se você lembra, mas nós falamos aqui sobre Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, há uma obra que ainda não terminou na nossa vida, por isso que a gente causa transtorno. Se a gente pudesse usar uma plaquinha, a gente usaria: desculpe o transtorno, mas eu estou em obras. Foi mal aí mais uma vez, mas eu estou em obras. Como pastor eu estou em obras, e você como membro está em obras, você como cidadão está em obras. Deus está trabalhando em nós, está fazendo em nós a sua obra. Porém, embora nós sejamos um povo que tem uma obra que ainda não acabou, a gente já tem uma obra que já começou. Então alguma coisa já está melhorando. Eu já não sou o que deveria ser, mas também não sou o que eu era antes. Isso não me dá legitimidade para abraçar o pecado e ficar namorando com ele, flertando com o pecado, dizendo: não, eu estou em obras mesmo, então eu posso ir na balada, posso tirar uma carreira, eu posso aí fazer uma mentira, posso fazer. Não é porque eu estou em obras é que eu tenho que me abraçar e flertar com o estilo mundano de viver. Eu estou numa obra que ainda não terminou e por isso que eu tenho falhas, mas estou numa obra que já começou, por isso eu estou encaminhando em santidade. Por isso que a igreja, pessoal, é um grande berçário.
É um grande berçário de gente que nasceu e que está se fazendo, que está se formando, se modelando ao caráter de Cristo e ao modelo da imagem de Jesus, o nosso Senhor, que é o nosso principal modelo. A igreja é um grande hospital, um hospital que a gente pode falar das nossas dores, porque a gente pode dizer, olha, está doendo aqui, eu ainda não melhorei nisso. É um grande hospital com gente enferma. A igreja também é um grande canteiro de obras, tem martelo, serrote, lixa para todo lado, trabalhando e polindo o nosso caráter e trabalhando na nossa vida pessoal. Então isso que nós trabalhamos no primeiro domingo é uma revisão para a gente poder relembrar o que nós abordamos aqui. Se você não veio e se interessou, você pode assistir pelo YouTube, entra lá, você vai digitar IPI Sertanópolis, série em obras, e vai aparecer as 3 séries, incluindo a de hoje, a partir depois desse final dessa celebração. O próximo foi Deus está trabalhando entre nós. E o tema que nós usamos é de Mateus capítulo 20, quando a mãe de Tiago e João vem pedir uma boquinha no parlamento de Jesus. Ela queria que o Tiago fosse ministro da fazenda e o João fosse ministro do planejamento, quando Jesus reinasse no trono romano e tomasse conta de todo o império e assumisse o poder da terra. E a gente sabe que esse não é o reino de Jesus. Jesus veio para instaurar um reino que se reflete, que se revela ao seu poder e não pelo poder das coisas visíveis, não por autoridade e domínio. Você lembra que nós falamos aqui que nesse momento, quando Jesus ouve o pedido da mãe de Tiago e de João, ela diz o seguinte, Jesus diz assim para ela: não será assim entre vocês. Não será assim. Tem dominador, tem autoridade, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. Então nós entendemos que se Deus está trabalhando entre nós, Ele está gerando uma comunidade nivelada pelo serviço e pelo amor, não por uma mentalidade de privilégios. Nós não temos privilégio no reino, porque um é pastor, outro é presbítero, outro é membro, outro é diácono. Nós temos uma mentalidade de serviço e amor. A única coisa que nós podemos chegar, o lugar mais alto que nós podemos ir, é aos pés de Jesus, meu querido. Não tem promoção no reino maior do que ser servo de Jesus Cristo. Se Ele pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos, quem somos nós para querer que as pessoas beijem e lavem os nossos pés? Não é verdade? Então a mentalidade, o Deus trabalhando entre nós, é a mentalidade de serviço e de amor, assim como Jesus disse: não será assim entre vocês. Vocês veem a cultura do mundo, mas vocês não precisam criar um gueto espiritual, uma subcultura. Vocês têm a contracultura. São os valores do reino que vão na contramão dos valores desse mundo que está tão deteriorado. E hoje nós vamos encerrar falando: Deus está trabalhando através de nós. Então, em mim, entre nós e através de nós. Em nós, entre nós e através de nós. Grave bem essa imagem, porque essa imagem, essa figura é muito interessante e muito importante para a gente entender a essência do que nós fazemos aqui, queridos. O que nós viemos fazer aqui? Você veio ouvir uma boa música, uma boa ministração? Você veio encontrar pessoas queridas? Você veio a convite de uma pessoa especial? Você veio ouvir uma mensagem? O que você veio fazer aqui? Bom, eu entendo que quando nós estamos no reino de Deus, nós temos 3 benefícios e 3 direitos e privilégios, mas também temos 3 responsabilidades que isso demanda. E que Deus está em mim traz responsabilidade, mas também traz privilégio. Deus está entre nós traz privilégio, mas também traz responsabilidade. E agora, Deus através de nós? O que será que significa isso? Antes de nós explorarmos o que significa Deus através de nós, eu preciso trazer um alerta para você a respeito disso, que o apóstolo Paulo traz em Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você pode fazer, se não, pode atender conosco aqui no telão. Olha lá o que diz Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Achei interessante essa mensagem de Paulo, porque a gente tem um jargão popular que diz assim: a união faz a... Sabia que na Bíblia não está assim? Na Bíblia está que a força faz a união. Olha lá: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tenho que me esforçar. Não é algo natural, não é algo simples, não é algo do dia para a noite, não é algo que soa como familiar. A união, a unidade da igreja, minha com você, as nossas diferenças de personalidade e temperamento pedem esforço. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, e assim a gente vai caminhando. É a música que a gente sempre canta aqui. Por isso, esforçando para ser unido. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então olha lá, Deus que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu quero focalizar com você essa mensagem final do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele está preso
E eu queria destacar a primeira parte, sobre todos. Pessoal, a gente não tem problema quando a gente entende que Deus está sobre todos. A palavra sobre todos tem significado muito especial na Bíblia, que é o significado da unção de Deus. Unção. Isaías capítulo de número 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós vivemos numa época em que o Espírito Santo está sobre toda a igreja, mas na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha somente sobre reis, profetas e sacerdotes. Era apenas essas três classes que tinham a prerrogativa e o privilégio de poder ter o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sobre nós é unção, é poder, e a gente não tem problema com isso, porque quando a gente fala em poder, muitos de nós já imediatamente associa ao pentecostalismo, associa ao fogo santo, ao poder, ao xerébias, ao não sei o que lá, e aí você vai naquela experiência extraordinária, e todos nós de alguma medida já nos envolvemos com isso. Eu, por exemplo, grande parte do meu ministério foi fundamentado nessas experiências do poder de Deus sobre mim. Sobre mim, a ideia da unção, do poder, do avivamento, da glória, do Espírito Santo, do agir. E não é errado isso, pessoal. Estou falando que a gente não tem problema com isso. Isso é bom, a gente sente, a gente reage a isso. Todo mundo sai de um culto mais quentinho e fala: oh, hoje o culto foi bom, hein? Hoje o culto foi bom. Nunca vi ninguém reclamar de um culto quentinho. Mas um culto gelado, eu já vi muita gente falando: nossa, estava um geleiro, está difícil, estava amarrado, estava oprimido. Porque nós somos uma geração que espera pelo mover do Espírito Santo. Portanto, Deus sobre nós não é problema, e nessa comunidade a gente prega sobre isso. A gente diz que o Espírito Santo é para hoje, que você deve buscar os dons do Espírito Santo, que Deus vai te dar dons de falar em línguas, de profetizar, de ter discernimento de espíritos, que Deus vai te dar dom da sabedoria, da palavra do conhecimento, de operar milagres. A gente crê nisso, prega nisso, e isso não é problema, porque quando a gente fala: levante as suas mãos, porque você que quer receber o Espírito Santo com uma unção poderosa, todo mundo levanta a mão, porque é bom isso. Ninguém se vê assim, bloqueado com essa mensagem. Mas também não é só isso. O Evangelho não se resume apenas ao mover e ao poder do Espírito Santo. O Evangelho não se resume apenas a essas experiências extraordinárias com a glória de Deus. Eu já disse para vocês, eu gosto muito disso, irmãos. Vigília é uma coisa que eu amo fazer. A gente vai lá no monte, a gente vem aqui na igreja, a gente extravasa, a gente grita, a gente chora, a gente pula, a gente dança, a gente cai. A gente faz o que quer, porque na vigília a gente diz: Senhor, eu quero extravasar. Por que às vezes na igreja aqui você fala assim: ai, eu não vi ninguém falando em línguas na igreja, eu não vi o pastor falando em línguas? Por quê? Porque o Paulo diz assim, que a gente deve fazer as coisas com decência e ordem. Pensa num visitante, ele chega aqui e entra, aí o pastor Denis está pregando aqui, então, e aí você está olhando assim, tudo aquilo lá, e o visitante fala: meu Deus, bem que os caras falaram que os crentes são loucos mesmo, né? Começando pelo pastor. Porque você entendeu alguma coisa? Não entendeu, né? Porque eu estou fazendo só um som vocálico aqui, não é línguas estranhas, tá bom? Mas só um som vocálico você não vai conseguir identificar, você não vai conseguir discernir. O visitante vai entrar e vai sair e vai falar: mas o que é isso aqui que está acontecendo? Por isso que Paulo fala: se alguém vai falar em línguas na igreja, alguém deve tomar cuidado com isso. Fale um e o outro interprete, tem que ter interpretação. Se alguém está falando, opa, todo mundo em silêncio, vamos pedir para Deus trazer interpretação. Senhor, traz interpretação, fala com a sua igreja. Não tem interpretação? Minha irmã, meu irmão, o pastor, infelizmente não tem interpretação, a gente tem que parar aqui. Mas a gente crê que quando o Espírito Santo está falando, a interpretação vem naturalmente. Por isso, talvez você entre na igreja presbiteriana independente e fala: mas é uma igreja fria, é uma igreja que não fala em línguas. Não, irmãos, a gente crê em todos os dons, praticamos todos os dons, mas a gente crê que o culto comunitário é para isso, é para esse momento de adoração profunda e de ministração da palavra. Adoração profunda e ministração da palavra. Essas experiências extraordinárias com os dons, nós deixamos para as nossas experiências de oração. E se você precisa e quer isso, então convido você a vir numa delas, para que a gente possa juntos buscar esse poder do Espírito Santo que tanto nos atrai. E me atrai, e grande parte do meu ministério foi fundamentado nessa experiência com o Espírito Santo, nessa experiência da unção de Deus. Tudo na minha vida era buscar a unção de Deus. Tem a unção não sei do que, eu estou lá. Eu lembro que quando saiu aqui a unção de colar na parede, que veio trazida aqui para uma igreja aqui de Londrina, eles foram lá em Ourinhos, no interior de São Paulo. Eu falei: eu quero colar na parede também, irmãos. Era no meu sonho colar na parede, entendeu? Aí vinha o cara e orava para a gente, pá, e o cara grudava na parede, tum, e ficava lá assim, oh, aleluia, grudado na parede. Eu não sei o que isso promoveu na vida das pessoas coladas na parede, mas eu sei que uma grande parte da minha vida eu fui atrás disso, né? Eu sempre gostei dessa parte, sabe? Sempre gostei de ter essas experiências novas com o Espírito Santo. Porém,
O problema é quando a gente para aí. O problema é na nossa imaturidade de achar que tudo é unção, tudo é glória, que a gente pode sapatear e o inimigo está derrotado lá fora. Que a gente pode sapatear e não precisa cuidar da esposa em casa. Que a gente pode sapatear dentro da igreja e a gente não precisa viver uma vida de santidade. O problema está aí. Por isso que o apóstolo Paulo fala que existe um segundo nível quando a gente tem de maturidade com Deus, porque esse texto é de maturidade. Depois você pode ler Efésios 4, Paulo está falando sobre maturidade da igreja, para que vocês não sejam mais como meninos, jogados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. É o texto de Efésios 4:11. Mas olha só, ele fala o segundo nível, é o Deus que está em todos. Ou seja, é o nível da minha identidade cristã. É o nível de quem eu sou em Cristo. Eu sou nova criatura em Deus. Eu não preciso mais ficar colocando foto no Facebook para que as pessoas me curtam, porque Deus já me curtiu na cruz do Calvário. Ele disse: você é precioso, eu já te amo. Você não precisa ficar se expondo ao ridículo, dizendo que você acabou de fazer um negócio, colocar na rede social para ver se alguém nota você. E quando eu falo isso, Deus está em todos, eu falo da minha identidade pessoal, do meu individual, do meu ser para Deus e o meu ser com Deus, no meu dia a dia, na minha particularidade, na minha singularidade. Isso sim é a vida cristã, é a vida cristã. O Deus em nós, e esse aqui é um pouco menos valorizado. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo é a evidência externa, é aquilo que acontece através de mim, os dons, o poder, a manifestação, a voz impostada do pastor, aquelas coisas poderosas. O Espírito em mim é aquela coisa sutil. O Espírito Santo em mim, o poder de Deus em mim, é aquela coisa mais no particular, nos bastidores que nem todos nós estamos acostumados a viver. É a minha vida com Deus, é a minha intimidade com Deus, e é a vida interior, que é o que sustenta. A vida interior é o que sustenta a nossa vida com Deus, nossa vida de oração, nosso lugar secreto, nosso quartinho de oração, nosso quarto de guerra. Quantos de nós temos isso na nossa casa? Quantos de nós temos essa vida individual? Já não é tão atrativa. Portanto, a gente vive numa igreja brasileira que, por causa do misticismo religioso e do sincretismo, a gente vê as pessoas usando de todos os artifícios visuais. A gente é uma igreja visual, a gente tem que ver para crer. Então dá nó na camiseta, leva foto, unge não sei o quê, e a campanha da arca que traz na frente, e tudo isso é visual, porque o pessoal quer um negócio que se veja, porque o pessoal quer o poder, o pessoal quer a unção, quer o visível. A vida interior, a minha vida secreta com Deus, a minha vida de integridade com o Pai, isso já não está tão bonito e não é uma coisa que eu tanto quero assim. Só que existe um terceiro nível que nos leva à maturidade. Primeiro nível, a unção de Deus, Deus sobre mim. Segundo nível, Deus em mim, como Paulo disse em Colossenses 1:27, que Cristo em vós é a esperança da glória, aquela esperança que eu tenho dentro de mim. E terceiro, agora o que Paulo diz, e que não é nada valorizado pela igreja, é o Deus que age por meio de todos. É o Deus através de nós. Esse sim, nós temos grande dificuldade de chegar. O nível da unção, rapidamente. Unção do poder de Deus, grande noite de milagres, cruzadas do poder e da unção de Deus. Isso atrai, gente. Pessoal, não é errado. Eu estou dizendo que isso atrai, porque a gente gosta disso. Grande seminário de cura interior e de libertação. Já reduz o grupo, né? Já reduz, vamos lá? Grande cruzada evangelística de poder do Espírito Santo, libertação do Senhor sobre a sua vida, grande noite de milagres e de poder, enche a igreja. Grande noite de ação, de cura interior do Espírito Santo, com o palestrante fulano de tal, ministrações sobre a sua vida, sobre o seu coração, tratando as feridas da sua alma. Menor. Grande multirão de limpeza da cidade, grande multirão de pintura da escola Machado de Assis. Cadê o povo? Porque o Deus sobre nós é muito valorizado. O Deus em nós, de alguma maneira a gente ainda busca, mas o Deus através de nós, são as nossas mãos servindo, esse é abandonado. E é abandonado por pelo menos dois problemas. Primeiro, quais são os problemas que eu vejo que são milenares? Não é um problema dessa década, pessoal, e não é um problema dessa geração, não é um problema dessa era, é um problema milenar. Nós temos praticamente 1.800 anos de problema relacionado a isso, 1.700 anos de problemas relacionados à nossa cultura do Deus através de nós. Por quê? Por que a gente não entende que Deus quer agir através de nós? Por que a gente não entende que Deus pode me usar para fazer a diferença nessa cidade? Para mudar a cultura de um colégio, para mudar a cultura de uma repartição pública, para mudar a cultura de um bairro, para mudar a cultura de uma cidade, para transformar o lugar que eu trabalho, para transformar a vizinhança que eu tenho. Por que eu não tenho essa visualização de que Deus pode me usar através de mim para alcançar pessoas embriagadas, pessoas escravas de vícios, pessoas andando
andando na vida sem Deus, pessoas perdidas nas baladas da noite, pessoas vivendo em sintomas de adultério. Por que eu não entendo que Deus pode me usar para levar uma palavra a uma pessoa que perdeu um ente querido, para levar uma palavra a uma pessoa que sofreu um grande abandono? Por que eu não entendo que Deus pode me usar para que Ele seja, através de mim, o poder de Deus agindo em todos os lugares? Por que eu não entendo isso? Porque você entende isso? Porque, por exemplo, quando tem algum problema lá na sua casa, o que você fala? Vou passar o WhatsApp do pastor para você. Aí a pessoa manda para mim assim: oi pastor, tudo bem? Eu falo: hã? Pois não, seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal, foi a fulana que passou o seu telefone para mim. Eu falei: sim, pois não. Sabe o que é, pastor? É que eu precisava de uma oração, que eu estou com um problema na minha gravidez. Pô, você podia orar por ela, não podia? Tá certo que o pastor está aqui para isso, eu vou orar. Não, irmã, vamos orar, estou ligando para você, ligo, oro pelo telefone, você pode passar aqui na igreja, eu oro por você aqui, sem problema. Mas por que você não entende que você pode ir lá e falar assim: olha, eu vou orar com você na sua casa? Como essa semana uma criança ficou doente, e eu não fiquei sabendo que ela tinha ficado doente. Quando eu fiquei sabendo, uma pessoa da igreja tinha ido visitar e orar por ela. É isso. Eu só mandei uma mensagem para a mamãe e falei: mamãe, e aí, o filhinho está melhor? Está melhor, pastor, graças a Deus, recebeu alta, tudo jóia. E uma pessoa da igreja foi servir. Agora, por que a gente não consegue ter essa mentalidade? Por que a gente não consegue ter essa ideia de que Deus pode me usar? A pessoa está precisando de uma cesta básica. Espera aí que eu vou passar para você o WhatsApp do pastor lá da igreja, da secretaria, você conversa com ele. Aí manda aqui: ô pastor, estou precisando de cesta básica. Por que você não pode fazer essa triagem? Por que você não vai lá fazer uma visita para ela e falar: é só cesta básica que você está precisando? Você não está precisando da palavra de Deus na sua vida? Você não está precisando largar esse vício da bebida? Olha aqui quanta latinha de cerveja, você quer cesta básica ainda? Será que você não pode ser a mão de Deus e a mão desta igreja no mundo que você está? Por que a gente não entende assim? E se o camarada cair endemoniado então? Tortou o bracinho, o outro dia começa a fazer os benzimentos dele. Você sabe o telefone do pastor? Precisa ligar para o pastor, gente. Porque Jesus falou: esses sinais seguirão os que crerem, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ou seja, a palavra de Deus nos garante que nós temos autoridade espiritual para agir nesse mundo perdido. E não é somente o pastor da igreja ou a liderança formal. Todos nós temos essa oportunidade de poder servir a Deus, para que Ele seja visto através de nós, e não através da instituição presbiteriana, e nem somente através do pastor, mas através de você, da igreja. Ou melhor, vamos lá os dois problemas. Primeiro, o primeiro problema milenar é relacionado a clérigos e leigos. O que significa? A igreja, a partir de 325, quando ela se institucionalizou, quando ela se tornou o poder do Império Romano, ela perdeu a identidade como igreja de família, a igreja em círculos, a igreja de pessoas que estavam no mesmo nível. Ela começou a reproduzir as estruturas do Império Romano, de imperador, de tenente, de coronel, e ela passou a reproduzir isso. Então tem o Papa, aí depois tem o Pater, que seria o padre, depois tem o apóstolo, o Pater, depois vem um monte de gente, vai entrando, e vem lá o carinha lá embaixo, que não tem nada, não sabe ler a Bíblia, é analfabeto, não pode fazer nada. Então o que o mundo institucional fez a partir da união da igreja com o poder? Porque eu sempre disse para vocês que o problema maior é quando a igreja quer o poder. Nós não precisamos amar o poder, nós temos o poder do amor. É esse poder que muda, que revoluciona. O que muda uma sociedade não é pegar uma bandeira vermelha, sair gritando na rua, botando fogo em pneu. O que muda uma sociedade é a capacidade que nós temos de amar e manifestar esse amor de Deus ao mundo. Então, olhando para isso, a igreja amou o poder e se misturou com ela, com esse poder, com ele. E quando essa mistura veio, nasceu então uma das coisas mais insólitas, mais degradantes da história do cristianismo, que é a hierarquia eclesiástica dividida entre clérigos e leigos. Os clérigos são aqueles que têm o domínio da palavra. Os clérigos são aqueles que monitoram e manipulam as divindades. São eles os representantes de Deus na terra. São eles que dizem o que as pessoas devem fazer. São eles que dizem quais as doutrinas devem obedecer. São eles que dizem o que é certo e o que não é errado. Que inclusive no século 21, com a grande dificuldade das pessoas de sustentarem o índice de natalidade, ainda tem líder espiritual e religioso querendo interferir nisso, na questão do anticoncepcional. Isso é um absurdo, porque a gente entende que não é o líder espiritual que tem resposta para a humanidade, é a Bíblia.
Por isso a gente entende que um grande drama da igreja hoje é que ela foi dividida entre clérigos e leigos. E como que a gente faz isso ainda hoje? Hoje estão os leigos e aqui está o clérigo. Hoje estão os leigos e ali estavam os clérigos. Hoje estão os leigos e daqui a pouco tem os clérigos atendendo vocês ali fora. A igreja ficou dividida em duas massas, de gente que não sabe o que está fazendo e gente que quer ter a autoridade de manipular o sagrado. Isso, e manipular a divindade. Isso, gente, vem de 1700 anos atrás. Há muito tempo a gente tem essa carga genética. Há muito tempo a gente tem essa contaminação, onde o mundo ficou dividido e a igreja ficou dividida em duas coisas. O que a reforma protestante fez? Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero coloca as 95 teses na capela de Wittenberg, na Alemanha. E o principal elemento que ele queria reformar, sabe qual é? Tem uma palavrinha difícil que eu vou dizer para você, vai ser difícil você gravar, mas vamos lá. Sacerdócio universal de todos os crentes. O Lutero, em 1517, olhou para a tragédia da igreja dividida em clérigo e leigo. Gente que sabe de Deus e gente que não sabe nada de Deus. Gente que manipula e gente que é manipulada. Lutero falou, não, gente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós somos os sacerdotes. Nós quem? Pastor, presbítero, diácono, membro, pessoa que acabou de chegar ou recém-batizado. Todos nós ministramos a Deus, somos sacerdotes. Então hoje aqui eu ocupo diferença de função em relação a você, mas não ocupo diferença de status, você entende? Pastor Denis pregando essa noite, eu estou numa função diferente que a sua, mas eu não tenho um status mais elevado no reino de Deus que você. Eu recebi a incumbência de pregar a palavra e dirigir uma igreja pastoralmente. Eu sou o líder pastoral dessa comunidade, mas isso não me faz melhor do que você, não me faz um clérigo e torna você o leigo, a não ser que você queira. E é o que a maioria das pessoas querem. Elas querem essa divisão porque isso traz conforto. Se tem algum problema, joga para o clérigo. Quem são os clérigos? O presbítero, os presbíteros, o pastor. Quem são os clérigos? É o diácono. Eles são os oficiais da igreja, eles têm que resolver o nosso problema, eles que têm que ir à frente. Queridos irmãos, eu sou pastor em tempo integral e eu vou gastar todos os minutos da minha vida vivendo esse pastorado, pode ter certeza disso. Só que eu entendo que eu não vou conseguir abraçar o mundo. Eu não consigo aumentar o meu raio de alcance se você não entrar nisso comigo. Por isso não ache que eu sou o clérigo dessa igreja e que tudo repousa sobre os meus ombros ou tudo repousa sobre a liderança, o conselho dessa igreja. Porque senão você estará voltando ao problema da reforma 1500 anos atrás. Quando nós entendemos que a reforma protestante falou, agora está na hora de todo mundo aprender a se mexer. Está na hora de sacudir, meu irmão. Está na hora de servir no ministério de crianças, está na hora de ajudar os adolescentes, está na hora de ajudar no estacionamento, está na hora de pregar o evangelho, está na hora de visitar os enfermos, está na hora de visitar a gente que está abandonada, está na hora de levar cesta básica para pessoas carentes, está na hora de sacudir, meu irmão. É sacerdócio universal de todos os crentes. Isso já passou. Em 1517 Lutero falou, acabe com isso, pare com isso. Só que ainda nós estamos patinando nisso. As igrejas têm os seus grandes líderes, seus grandes personagens carismáticos, e a igreja repousa sobre essa figura carismática. É a figura do carisma, é o pastor, aí é o fulano de tal, depois que ele chegou aqui, depois que ele veio para a cidade, aí agora é o pastor, irmãos, não é o pastor, não é a figura, tem que ser a igreja, tem que ser você, tem que ser a comunidade, senão não vale a pena. Senão não se sustenta, porque uma obra que é sustentada por um, não consegue resistir à prova dos anos, quando ela é sustentada por muitos. Então você é convidado a entrar nessa obra, porque Deus quer fazer alguma coisa, não através do pastor, apenas, Deus quer fazer uma coisa através de nós, terceira pessoa, nós, Deus quer fazer isso através de nós. E o segundo problema? O segundo problema que a gente tem para deixar Deus agir através de nós, é o problema da igreja instituição. Porque quando eu falo igreja, o que você pensa? Vamos à igreja. Já começou errado, meu irmão. Ninguém vai para a igreja. Você trouxe a igreja aqui essa noite. Entendeu? Quando você veio a esse lugar, você trouxe a igreja. Porque a igreja é você. A igreja não é esse prédio. A igreja não é esse púlpito. Não é esse altar. Um dia eu fui pregar numa igreja em Londrina, e aí o pessoal estava lá no altar, né? Todo cantando, e eu percebi que estava todo mundo descalço. Eu falei, que negócio estranho, né? Será que aqui é do pessoal da ordem dos franciscanos, assim, né? Não sei, qual que é os que andam descalço aí? Não sei, é os franciscanos, né? Será que é da ordem dos franciscanos, anda descalço, tal, voto de pobreza? E eu lá, né? Meu sapatinho engraxado, gravatinha. Falei, será que vai sobrar para mim? Não, acho que não, né? Aí eu fui subir no púlpito, né? Estava ali sentado.
Aí o pastor chamou, me apresentou. Aí a hora que eu fui subir, ele... Eu falei, entendi, né? Já tirei o sapato, subi no púlpito descalço, preguei de meia. E depois do culto eu fui perguntar, né? Por que era para tirar o sapato. E ele usou o texto de Josué que diz: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Uau, a igreja lá é tudo de pecador. Aqui só pisa santo, né? Que só entra gente no alto nível. Então essa dualidade, pessoal, eu não consigo entender. Entendeu? A minha mente de evangelho, né, não consegue conceber esse negócio de o cara sentar na igreja e falar: não, eu sou leigo, eu só estou frequentando a igreja, eu só sou membro há 2 anos, é por isso que eu ainda não orei por ninguém, por isso que eu não visitei ninguém, por isso que eu não convidei ninguém para ir na igreja, por isso que eu não passei a buscar ninguém para ir na Trilha da Esperança. Eu não consigo conceber isso, do cara ser o leigo e deixar a tarefa para todos os clérigos da igreja. Não consigo conceber isso, mas é a nossa dificuldade de entender a igreja como instituição. A gente entende que tudo isso aqui, igreja, é tudo isso que você está vendo aqui. A igreja é o site, a igreja é o Celebra Kids, a igreja é o evento, são as programações. A igreja é você, irmão. Repito, se você falou para a sua família: vamos à igreja hoje, você falou errado. Você falou assim: vamos levar a igreja lá na rua Domingos Gonçalves de Paulo Filho, número 236. Vamos levar a igreja porque nós somos a igreja. Isso muda completamente. Era isso que a igreja era na antiguidade. É isso que a igreja não é hoje. Porque para nós ir à igreja e ser igreja é ser isso aqui. É estar aqui dentro desse lugar, é estar reunido com outras pessoas. Então, esses 2 problemas me impedem de ter Deus através de mim. Porque primeiro, eu jogo para os clérigos, para gente capacitada no assunto, e eu me zimo e me esquivo de toda a responsabilidade. Segundo, é a igreja que tem que fazer. Mas a igreja quem? A igreja lá do pastor, a igreja presbiteriana. Não, a igreja é você, a igreja somos nós, a igreja é você. Então esses 2 problemas impediram a gente de conceitualizar e de entender como é que Deus quer nos usar através, como é que Deus quer nos usar nesse mundo, através e a partir da sua própria vida. Vamos lá? Vamos ver como é que Jesus usa as principais imagens para mostrar para a gente que Deus quer nos usar e que Deus quer fazer uma obra através de nós. Nós, plural, pessoal, não é um ou outro, nós. Deus quer te usar aqui em Sertanópolis, Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar na sua casa, Deus quer te usar onde quer que você pise, Deus quer te usar porque Ele quer fazer uma obra através de nós. Repita comigo: nós. Então, você se inclui nisso. Ou você vai falar assim: me inclua fora dessa, pastor, porque nós não é comigo não. Entendeu? Nós é só quando tem balada, bebida, festa, aí conta com nós. Mas nós para servir não é muito a minha praia não. Mas Jesus mostrou 3 imagens muito interessantes que Ele fala a respeito da igreja. E Ele mostra como a igreja é. E qual é o nosso papel, pessoal? Igreja, você, não é a igreja presbiteriana. Você, por favor, entenda bem isso. Você é a igreja aqui nesse lugar. Aqui é uma construção. Você trouxe a igreja. Jesus usou 3 imagens belíssimas para falar como nós devemos nos comportar nesse mundo. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função nessa terra? 3 imagens. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso conceituar uma coisa para você, que a igreja, nós, somos diferentes do mundo. Não existe associação entre nós e o mundo, pessoal. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: vocês não podem ser amigos de Deus e amigos do mundo. Porque se vocês forem amigos do mundo, vocês vão se tornar inimigos de Deus. 1 de João capítulo 2, versículo 15 fala assim: não amem o mundo e o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a soberba da vida, tudo isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Ou seja, não tem como fazer ligação, pessoal. Não existe nada pior do que uma comunidade mundanizada. Não existe nada pior do que uma igreja mundanizada. Não existe nada melhor do que um crente, um discípulo de Jesus mundanizado. O que para ele é? Tudo é irrelevante, tudo é permitido. Não existe nada absoluto. Eu faço a minha vida como eu quero. Tudo é possível, tudo é permitido. Ou seja, não existe nada pior do que uma igreja mundanizada. Uma igreja que apropria-se dos valores do mundo para reproduzi-los dentro da sua comunidade, reproduzir dentro da sua vivência. Isso é um drama, pessoal. É um drama quando a gente quer imitar o mundo e nós não imitamos o mundo. Nós não imitamos o mundo. Nós não queremos ser parecidos com ele. Sabe por quê? Porque lá nesse mundo as pessoas valorizam a prostituição, elas valorizam a drogadição, a vantagem a qualquer custo, a exclusão de pessoas inferiores na classificação social. Esse mundo não tem nada do reino. Nós fomos chamados para esse mundo.
Por isso, eu preciso fazer essa diferença. Igreja e mundo são coisas diferentes. Eu defendo uma igreja contextualizada, que a gente cante música que as pessoas entendam. Não adianta eu vir aqui hoje à noite falar com você, vamos cantar o hino. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Tem muita gente que vai falar, o que o pastor falou? Falou em outra língua? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento, né, julgas tudo vão. A gente não sabe o que é procelosa, vagas, desalento. Eu defendo a igreja contextualizada, que cante coisas que a gente ouve, coisas que a gente sabe o que significa, que a gente, sabe, seja mais informal, que a gente fale mais a linguagem popular, que a gente acabe com a erudição, com a diferença de púlpito e pessoas, que a gente seja mais deslocado ou descolado, na verdade, né? Para que a gente possa atingir esse mundo com uma mensagem ao nível deles. Mas eu não defendo uma igreja mundana. Tem gente que acha que o pastor não usa terno, não usa gravata, pode fazer sexo antes do casamento. Não, irmãos. Ainda continua com o padrão. Deus te reservou para você e para o seu marido só depois do casamento. Tem gente que acha que porque o pastor não usa terno e gravata e o púlpito é pintado de preto e nem com o púlpito ele prega mais. Tem gente que acha que pode colocar cerveja na hora do almoço na mesa de casa e está tudo certo. Não está, irmão. Ainda defendo que a bebida alcoólica é uma tragédia para a sua família. Os valores não mudaram. Eu defendo uma igreja contextualizada, que fale a linguagem que as pessoas entendam, mas não que absorva os valores desse mundo para trazer e falar que está tudo bem. Que está tudo bem. Que o camarada pode aí sair, se embriagar e depois está tudo certo, ele pode cantar aqui no louvor, ele pode estar aqui presente, pode estar pregando a palavra. Não está bem. Então a igreja não imita o mundo, porque nós somos diferentes dele, não adianta. Se a igreja quiser imitar o mundo, a gente perde a capacidade de transformá-lo. E é por isso que eu coloquei a frase seguinte: a gente não imita o mundo, a gente transforma o mundo. Porque se você quiser imitar o mundo ao seu redor, se você quiser imitar as realidades ao seu redor, sabe o que você vai fazer? Você não vai transformar, você vai apenas reproduzir aquelas verdades. Deixa eu confessar um pecado, irmãos. Caí no pecado essa semana. Caí no pecado. Quero confessar publicamente para vocês aqui. Eu fui pregar numa igreja e depois da minha pregação, logo a mais à noite, as pessoas estariam se reunindo para um grande evento de uma grande personalidade no Brasil na área da música. Um popstar evangélico, como nós costumamos. Nem sei se ele se admite assim, mas a sua prática, a sua cultura me parece muito ser assim. E eu estava saindo e todo sendo arrumado para aquela grande multidão que chegaria naquele lugar, para aquele espaço. E eu saindo então com a minha família, eu vi um boné e uma mesinha com muitos bonés vendendo. E aí eu fui lá e olhei o boné. O meu filho adora boné. Pensa no menino que adora boné. E o boné é bonito, gente, bem feito, estilizado, legal, tinha um número na frente e tal. E aí eu vi ele pegando o bonezinho e tal. Eu falei: você queria esse boné? Eu falei: queria, pai. O meu eu perdi. Eu falei: então tá bom, filho, a gente vai comprar esse boné. E comprei o boné dele. Ah, irmãos, quando eu cheguei no carro, eu olhei o que tinha do lado escrito. Estava escrito a marca do autor gospel, ou melhor, do artista gospel. Estava escrito lá, tarará, tarará. Não vou citar o nome aqui, para não ficar desconfortável, tá? Mas é um desses que estão na mídia aí. Eu nunca vi um projeto social dele. Do Juliano Som, do Livres para Adorar, compra CD, compra camisa, compra pulseira, tudo que eles venderem você compra, porque isso vai lá para o Nordeste para ajudar a furar poço. Pode comprar, irmãos. Mas desses aí, que ficam, sabe, fingindo que são crentes, cobrando altos cachês para ministrar a igreja, para vir na igreja, para poder vender seus produtinhos, suas marquinhas, gosta, não compra nada, irmão. Porque eu nunca vi um projeto social desse camarada. Eu nunca vi uma atividade que fosse reproduzida para o reino. Eu só vi luzes, câmera e ação. Só isso até hoje. E quando eu peguei o boné e eu vi o nome do cara gravado, eu falei: é dele. Eu falei: Jesus amado, o que eu faço agora? Bom, como é bordado, eu estou preparando uma agulha e a linha para tirar todo o bordado lá e ficar só o número na frente e vou poder usar. Mas o fato é que já foi o dinheiro, né, para o cachê de um camarada alto nível das luzes dos holofotes. Irmãos, a igreja não é mundanizada. Nós não pagamos cachê para ninguém que vem aqui. Por isso, às vezes você pode perguntar assim: pastor, nós não vamos trazer o fulano de tal. Gente que cobra, está fora. Gente que quer dar 2 horas de prazer para uma igreja e depois ir embora com dinheiro no bolso. Isso aí para mim se chama prostituição. É isso que se faz na zona de prostituição na cidade. As pessoas pagam por hora de prazer para aquelas mulheres que se dão naquele lugar. E na igreja está a mesma coisa. Gente cobrando cachê para ministrar o povo de Deus. Gente cobrando altos. Não sou contra pagar passagem, dar uma oferta generosa, fazer com que os homens sejam honrados. Gente que está no reino. Mas gente que quer luz e holofote, irmãos, a gente não vai valorizar não. E é isso que a gente vê hoje, sabe? É uma luz, é um holofote, é uma igreja mundanizada. Não é a igreja contextualizada.
Eles não apenas usam roupa parecida com os jovens. Não, eles vivem como jovens desse mundo. Eles se transformam como eles, fazem brincadeirinhas de malícia, de piadas, de coisas sem noção, ainda continuam fazendo isso e subindo no altar para servir a Deus. Isso é uma piada, irmão, isso é uma mentira. Estão acabando com o evangelho no Brasil. Acabando com o evangelho no Brasil. Está faltando gente decente para poder ministrar o povo de Deus verdadeiramente. E glória a Deus, porque você tem buscado na Bíblia e tem encontrado o que nós falamos aqui nesse lugar. Procure na Bíblia, não seja levado por qualquer tolice, por qualquer bestialidade que se fala nos pregadores eletrônicos, porque a igreja não é mundana, a igreja ela é de Cristo, ela muda o ambiente, ela transforma o ambiente, porque nós não vamos imitar o mundo, a gente não vai cobrar cachê, a gente não vai fazer produtinho com o nosso nome para pegar, olha lá, compra lá irmãos, para ajudar o pastor Denis, bonezinho R$50, escrito do ladinho, pastor Denis Vizentinho, um cara abençoado. Não faça isso, irmão. Se eu fizer isso um dia, você pode dar um remédio para mim, me internar, que alguma coisa está desajustada na minha mente. Não faça isso, porque a gente não vai imitar o mundo. Nós entendemos que todos os recursos que Deus tem para fazer uma obra em Sertanópolis está no seu bolso, está na sua mão, e a gente não vai precisar ficar vendendo produtinho para você adquirir, para você fazer uma obra nessa cidade. Se a gente quiser um projeto social, tenho certeza que você vai colocar a mão no bolso e vai falar, eu estou aí, eu adoto uma criança. Quanto que é, pastor? Eu quero tirar uma criança na rua, porque uma criança num projeto social é uma menos pulando o muro da minha casa, levando minha TV de R$2.000, R$50. Já pensou? Eu entendo que está aí, irmãos, e nós precisamos entender o nosso papel como igreja. É isso que faz a diferença, é isso que muda a história. E Jesus falou, a igreja é diferente do mundo. Onde eu acho isso? Nas 3 imagens da igreja que eu passo para você rapidamente. Primeiro, a igreja é o sal da terra. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e ser jogado fora e pisado pelos homens. A igreja é o sal da terra. Não sei se você sabe, mas os mestres, ou melhor, os mestres cucas, os masterchefs, você já percebeu, se você já assistiu o Masterchef, você sabe o que eu estou falando. A diferença entre um prato muito bom e um prato bom é a pitada do sal. O saleiro, ele vai definir o gran finale. É assim, é a cartada final de todo mestre, porque é o sal que muda o ambiente. É um sal que muda a conjuntura daquele prato elaborado. Você pode ter um prato muito bem apresentado, num prato bonito, muito bem preparado, mas se não tiver sal, ele não vai fazer a diferença. Você pode ter um prato muito bem preparado, mas se tiver com excesso de sal, também não vai fazer a diferença. Ou melhor, vai fazer uma diferença na sua garganta, com certeza. Mas Jesus falou, vocês são sal da terra. Nós somos sal da onde, pessoal? Da igreja. É porque aqui que a gente é sal, não é verdade? Pastor, deixa, não, irmã, por favor, você primeiro aqui, entra aqui na fileira aqui, com certeza na igreja, chega lá na rua, rapaz, vai. O cara é o sal da terra na igreja ele dá o lugar, mas no trânsito ele xinga os outros. Peraí, vamos voltar à Bíblia de novo. Vocês são sal da terra, vocês não são sal da igreja. Entendeu? É muito sal junto aqui dentro, irmão. Está dando um negócio ruim já aqui, está secando a garganta, é muito sal junto. Sal bom é sal fora do saleiro. Se eu colocar do lado da minha comida, né, assim, esse saleiro, e ficar ali com a minha salada, comendo a minha salada e tal, e olhar para minha esposa e falar assim, nossa, minha salada está sem sal, né? Ela falou assim, por que você não usa sal? Eu coloquei o sal aqui do lado. Mas meu filho, você tem que colocar o sal em cima. Eu não sabia disso não. Coloca o sal em cima da salada. A gente sabe, gente, que sal bom é sal fora do saleiro. Ele só entra em ação quando a gente tira ele do saleiro. Então, eu queria convidar você a ouvir o barulhinho. Eu queria que você levasse umas pitadas para a sua vida. Porque o sal, ele conserva. Hoje a gente usa a geladeira para guardar o nosso peixinho, para guardar a nossa carne da semana, carne moída, carne de panela, né? A gente tem um refrigerador. A gente tem um frost free. Olha só que chique. Mas há muito tempo atrás, não tão tempo assim, mas há um bom tempo atrás, as pessoas usavam que maneira para conservar suas carnes? Elas salgavam, porque o sal conserva. Esse mundo está apodrecendo, pessoal. Esse mundo está apodrecendo. Eu estava com a minha família esse final de semana, e assim, eu estava sentado num lugar, tá? Eu fui descansar, e aí eu escutei, e começou a atrapalhar a minha concentração. Eu estava lendo um livro bem evangélico, né? Assim, um livro bem legal, espiritual, e aí eu escutava atrás de mim assim, a loirinha tá aqui, a naninha tá aqui, tá, a naninha tá aqui, tá, vai. Eu falei, Jesus, o que é isso, cara?
Que música que é essa? Quase que eu falei para ele, cara, traduz para mim, fazendo um favor. Porque depois eu fui pesquisar na internet para ver como é aquela letra. Meu Deus do céu! E o dia inteiro. Igual, né, gente? Tá vendo? Qualquer um pode cantar desse jeito, com essa voz horrível. Mas, irmãos, eu fico pensando, está apodrecendo, gente. Está apodrecendo esse mundo. O que os nossos jovens assistem, o que eles escutam, a cultura que está sendo veiculada para a gente, esse mundo está apodrecendo, a troca de casamento, os jovens se deitando cada vez mais cedo, a cultura de uma vida libertina, esse mundo está apodrecendo, e a única resposta de conservação desse mundo é a igreja. Sertanópolis, você não imagina, mas está apodrecendo. Ontem eu cheguei 3 horas da manhã de viagem, passei pelo Tabocó e estava todo mundo lá, e imagina só o que estava escutando, e lá 3 horas da manhã, chegou em Sertanópolis essa peste também. E a gente acha Sertanópolis uma cidade rural, pessoal, né? A cidade rural, a cidade assim que todo mundo anda de cavalo, fica cheirando estrume. Não é, gente. Nós estamos em contato com o mundo moderno, e esse mundo está apodrecendo. A resposta para esse mundo é a igreja. Nós somos o sal. Você tem que manifestar o valor do reino de Deus onde você está. Você tem que dizer para os seus filhos, você tem que investir pesado em valores na sua empresa, você tem que trabalhar para que isso mude. Tem que trabalhar. Igreja não foi chamada para ser sal no saleiro, sal na igreja. Ela foi chamada para colocar e salgar esse mundo e preservar da putrefação, da deterioração e da destruição em massa que a gente está vendo nos nossos dias atuais. Sem falar que o sal também desperta a sede, e vai muita gente querer buscar Jesus a partir de quando você for no sal na sua casa, na sua família, para o seu marido e no seu trabalho. Segunda imagem, Jesus fala que a igreja não é só o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Pronto, luz do mundo. Eu queria que você visse aqui esse instrumento. Para que serve uma luz, pessoal? Simples, para acabar com as trevas. Apaga a luz para mim, por favor, Gabriel, aí, pode apagar tudo. Para que serve uma luz, se não para acabar com as trevas? Muito bom. Eu vou agora fiscalizar um pecador no meio. Deixa eu pegar o pecador aqui no meio. Não vou pegar não. Gente, para que serve? Para dar direção. Luz é direção. Jesus disse, igreja é a luz do mundo, vocês são o farol. O povo está perdido, o povo está indo nos lugares mais sombrios. Tem gente nesse exato momento que poderia estar aqui, e a gente está tudo reunidinho, louvando a Deus por isso, e depois voltando para a nossa vida sem Deus. Uma vida medíocre, uma vida mundana, uma vida particular que a gente não expressa Deus através de nós. Igreja é luz, ela aponta, ela mostra a direção. Eu não tenho a luz, mas eu sei onde ela está. Eu sei onde ela está, e Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Irmãos, nosso papel é iluminar. Nosso papel é iluminar. Nosso papel é ser um farol. Já viu o que o farol faz? Ele mostra para a embarcação onde está o lugar seguro para ele poder aportar. É exatamente isso que nós somos em Sertanópolis. Vamos mostrar para esse pessoal, vamos mostrar para essa gente que está perdida, e que não é gente pior que a gente, não. É gente que precisa da misericórdia de Deus. Eu não preciso ficar olhando para uma pessoa, escutando uma música daquela e falar, que gente baixa. Eu não posso dizer isso. É gente que ainda não viu o farol brilhar. É gente que volta para a sua cidade e não tem um vizinho para dizer, eu sei quem é a luz. É gente que estuda na universidade do lado de um crente emudecido, covarde, e que não apresenta a palavra do evangelho. É gente que não é inferior a nós, é gente que precisa da luz, e nós que a temos, ficamos segurando só para nós. Nós somos a luz do mundo, nós temos a luz de Cristo, e se a gente não resplandecer essa luz, pode acender para mim por favor agora? Se a gente não resplandecer essa luz, infelizmente, o mundo continuará em trevas. Deus conta com você, minha irmã. Deus conta com você para resplandecer nesse mundo. Não diga que você não pode. E não diga que isso é o papel do clérigo. Não existe leigo no mundo espiritual. Nós somos sacerdotes de Deus. Você é a luz do mundo. E quando isso não acontece, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. As pessoas vão ver a luz que não é sua, vão olhar para a fonte de iluminação e vão dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é bendito, Deus é santo. Isso. Agora, quando eu não faço, Romanos 2,24, o nome de Deus é blasfemado entre vocês, por causa do vosso comportamento. Uma vez perguntaram para o Mahatma Gandhi, o grande líder do hinduísmo, perguntaram para ele assim, e aí, você reconhece Jesus, gostaria de aceitá-lo como Salvador? Ele disse, Jesus é uma pessoa muito admirável, pena que eu não consigo vê-lo no seu povo.
Gente, que tapa na cara. Jesus é uma pessoa muito admirável, disse Mahatma Gandhi. Pena que eu não consigo vê-lo no seu povo. Os seus ensinos não passaram. Porque o que a gente tem é uma instituição, uma religiosidade, mas talvez a gente não tenha o através de nós, que é a mão de Jesus. E a última imagem é a imagem do perfume de Cristo. Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, faltou a referência ali, mas primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo, não posso mostrar a marca, né? Porque não, tá bom. Um perfume, eita, esse negócio é bom demais. Que perfume, pessoal, não sei se você já percebeu, mas ele traz uma leveza no ambiente, né? Ele traz um negócio assim, depois sente aí, você vai ver só. E assim, depois minha esposa vai dar um abraço bem cheiroso em mim, tá? Aí, perfume, olha que coisa gostosa, não traz uma sensação de leveza? Entendeu? Gente, eu morei em república de futebol. Você já imaginou o cheiro lá dentro? Você nunca viu o que é isso, né? Quando eu casei e fui morar com a minha esposa, cheirosinha, falei, meu Deus, esse é o Senhor, por que eu não casei antes? Né? Que o perfume, gente, traz leveza ao ambiente, é uma coisa assim, que coisa boa. Agora, parece que onde a gente chega fica mais carregado. Mas quando chega um cristão, chegou o crente, ó, cuidado, não fala nada perto dele, porque o cara é uma mala sem alça. O cara é um ranzinza, o cara só reclama de tudo. O perfume de Cristo alivia o ambiente, ele deixa leve, ele deixa gostoso. Nós somos a fragrância de Cristo, nós somos o bom perfume, nós exalamos o perfume de Cristo. Onde eu vou, esse odor me segue, onde eu vou, esse aroma me segue. No Egito, eu fui lá numa casa de essência, e eu vi eles trabalhando lá com as essências. Tem essência para curar dor de cabeça, essência para curar de dor na coluna, essência anti-inflamatória. Você só cheira e trabalha em você. Os egípcios descobriram isso há milhares de anos, como uma terapia chamada aromaterapia. Eles usam as essências para tratar concentração, foco nos estudos, tudo com aroma. Irmãos, tá bom, pode ter até seu grau de verdade, eu não sei, não estudei a fundo, mas uma coisa eu sei, nós temos o aroma que liberta, o aroma que cura, o aroma que transforma, o aroma que muda, o aroma que faz milagres, o aroma do reino de Deus, que é Jesus Cristo em nós. Por isso vamos levar esse perfume, traga leveza onde você está, traga um cheiro bom de onde você está, mesmo depois de um dia fedido, um dia trabalhando no sol quente, com CCzão violento, te pegando, exale o aroma de Cristo. Tinha um amigo nosso, irmãos, que assim, ele tinha uma dificuldade em tratar as suas axilas, a gente entendia isso aí, mas pensa num cara que aromatizava o lugar, em dois sentidos, né? Mas o melhor era o segundo sentido, porque ele vinha e dava um abraço gostoso, você não se importava com o CC, porque aquele abraço era do aroma de Cristo. Ele olhava para você e falava assim, a paz do Senhor, só a paz do Senhor já te enchia de paz, de alegria. Gente que traz leveza. Tem gente cheirando perfume importado, mas está fedendo por dentro. Tem gente cheirando perfume importado, mas não consegue aromatizar o lugar que ele está. Tem gente que trabalha com essências aromatizantes, acende até incenso em casa para ficar um negócio mais gostoso, só que na verdade a sua vida é um mau cheiro danado. Nós somos o bom perfume de Cristo. Portanto, são 3 imagens: luz do mundo, sal da terra e bom perfume de Cristo. 3 imagens para a gente poder levar para a nossa casa hoje. O que você é? Primeiro, sal da terra. Segundo, e terceiro, bom perfume de Cristo. Então lembra os 2 problemas preliminares? Clérigos e leigos, igreja e instituição. Tem um terceiro, pessimismo. Você fala, mas pastor, tem tanta gente perdida em Sertanópolis, tem tanto casamento destruído, tem tanta gente doente, tem tanta gente abatida, tem tanta gente, como é que eu vou começar por onde? Aí que vem uma história linda que eu acho, e eu encerro com ela aqui nesse momento, enquanto o pessoalzinho vai se preparando lá. Um certo jovem estava caminhando numa beira da praia, jogando estrelas do mar. Um homem, um senhor de idade, já com seu autoconhecimento e intelectualidade, ele vê que aquele esforço era vão e inútil. Ele anda e vai para o ladinho e chega perto daquele menino jogando estrelas do mar. Ele fala para o menino, o que você está fazendo? Ele diz, estou devolvendo estrelas do mar para salvar a vida delas. Aquele senhor descrente, cético, olha para ele e fala assim, rapaz, você não sabe quantas estrelas do mar morrem ao redor do mundo todos os dias? Sei, imagino que sejam muitas. Você não imagina que muitas estrelas estejam se acabando, se destruindo nesse exato momento, e você não poderá salvá-las? Sei, sim. Então por que você está fazendo esse esforço inútil? Por que você está fazendo isso? Então, aquele jovenzinho olha para aquele senhor sábio, pega uma estrela do mar, devolve no mar, olha para o senhor e fala assim, porque para essa eu fiz a diferença. Para essa. Você não foi chamado para fazer tudo,
Você foi chamado para fazer alguma coisa. E o que é que você tem que fazer hoje? O que é que você tem que fazer hoje? O que é que você tem que fazer hoje? Uma coisa. Não é fazer algo para muitos, é fazer algo para uma pessoa. Para essa eu fiz a diferença. Irmãos, eu sonho com uma igreja que seja diferente aqui em Sertanópolis. Eu sonho com uma igreja que abandone os estereótipos cristãos evangélicos e que ficam com aquele monte de trejeito, com um monte de palavreado que a gente mal entende. Uma igreja que vá ao mundo e faça a diferença, salgando, iluminando e perfumando o mundo. Eu sonho com empresários abrindo a porta do seu comércio para orar junto com os seus funcionários, para aplicar o evangelho nos seus funcionários. Esses dias um homem perguntou assim para mim: pastor, eu sou crente e será que eu deveria levar eu queria fazer oração com o senhor todos os dias pela manhã na empresa, será que eu poderia levar um padre? Eu perguntei para ele: você vai levar um macumbeiro também? Ele falou: não, por quê? Eu falei assim: por que você vai levar o padre? Ele falou assim: porque vai que eu desagrado os católicos. Eu falei: então, mas você tem macumbeiro também aí, não tem? Tem sim. Você tem espírita? Tem também, então você vai ter que trazer um de cada dia. Aí ele falou: não, é verdade, né, pastor? Eu falei: seja firme aos seus valores, seja firme naquilo que você acredita. Eu sonho com empresários nessa igreja que não vão ser tímidos e vão abrir a porta do seu comércio e dizer: pode vir, vamos orar. Ele mesmo fazer oração, ele mesmo abrir a Bíblia. Irmãos, teve final do ano um monte de confraternização de empresa, tem muito empresário na igreja. Eu não me lembro de alguém ter chamado o pastor para participar de uma confraternização. Não que eu queira comer, irmãos, não, por favor, eu só quero lá orar. Ou se você pode fazer isso, se você fez isso, você está de parabéns. Você pegou na confraternização, sentou todo mundo, leu a Bíblia, orou e agradeceu e falou: Jesus é o Senhor da nossa empresa. Parabéns para você, que você nem precisou do pastor fazer isso, joia. Mas se você fez uma confraternização no final do ano e colocou a música depois com cerveja, irmão, misericórdia para você. Misericórdia, porque eu sonho com um povo de Deus que vai abrir sua empresa para pregar o evangelho. Eu imagino, irmãos, daqui a alguns tempos, nossas casas sendo abertas uma vez por semana para ser agência de pequenos grupos, onde o evangelho vai ser pregado às famílias. Eu imagino uma igreja que vai ficar pequena para acolher crianças, de tanto amor que nós teremos por elas, onde elas não são desprezadas e tratadas com diferença por causa dos adultos. Eu imagino uma igreja, pessoal, eu sonho com um dia em que a gente vai ver casas sendo transformadas e agentes de transformação no bairro. Eu imagino uma igreja que vai saber que a sua intensidade de levantar as mãos é a mesma intensidade de estender a mão para servir. Irmãos, como eu almejo estar aqui num lugar onde a gente aprenda a servir e ser a mão de Deus nesse mundo. Deus através de nós. Deus através de nós. Como eu almejo isso, como eu sonho, como eu prego por isso, como eu oro por isso nas nossas vigílias, para que a nossa igreja não seja igreja presbiteriana, mas seja de Sertanópolis. Antes de ser presbiteriano, eu sou de Sertanópolis. Essa cidade é a minha paixão. Esse lugar tem que ser abençoado. Cada metro quadrado de Sertanópolis eu tenho que falar: obrigado, Jesus, pela minha cidade. Abençoe essa empresa, abençoe meu irmão, abençoe os agricultores, abençoe as escolas. Como eu imagino gente que vai fazer a diferença nas instituições escolares dessa cidade, que vai contrariar as cartilhas, que vai dizer o que é certo diante do seu povo, que vai poder fazer a diferença nas reuniões pedagógicas, que vai ser gente do bem, gente do amor, gente consultada por causa da sabedoria. Como eu almejo gente que vai fazer diferença nos poderes executivo, legislativo e judiciário nesse lugar, não para ter poder, irmãos, mas para ter influência, porque é a influência que traz transformação. Eu não quero poder nessa cidade, eu não quero que você queira também, eu quero que você tenha o desejo de servir, como eu espero, como eu trabalho arduamente para que você, sendo membro dessa igreja, entenda o seu papel nessa cidade, não só nessa igreja. Está na hora, irmãos, de estarmos em obras e deixar Deus fazer uma obra em Sertanópolis através de nós. Jovem nas universidades, deixa Deus fazer um trabalho em você. Como eu almejo jovens se reunindo no intervalo das escolas, orando e compartilhando a palavra. Aqui em Sertanópolis, nas universidades, como eu imagino um projeto social funcionando aqui, crianças sendo educadas, reeducadas, prevenidas do crime, da bebedice, da marginalidade. Como eu anseio por isso, irmãos, uma igreja que faça diferença, onde todo mundo falaria: rapaz, se a igreja fosse embora de Sertanópolis, nossa cidade perderia grandemente. Ou talvez nossos vizinhos falariam: ai, graças a Deus foi embora, pelo menos o barulho acabou. Quem nós somos? Essa é a pergunta final que eu faço para você. Qual é o nível de influência que alcançamos como discípulos, indivíduos e comunidade coletiva? Qual é o nível de influência, Deus através de nós, hoje, aqui em Sertanópolis? Nós vamos ver as nossas crianças entrando, você vai ver como é lindo. E eu vou aplicar, a gente ia cantar uma canção, tá, Vinícius? Mas a gente está com o tempo extrapolado aí. As crianças vão entrar, a gente vai ver o que eles fizeram lá.
E a gente vai poder se alegrar, porque Deus está fazendo algo maravilhoso através de nós. Eu queria que você se intensificasse nisso, em nome de Jesus. Vamos lá. Estão prontos aí? Isso. O pessoal vai se posicionar ali. Enquanto eles se posicionam, pessoal, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, quanta dificuldade nós temos de envolvermos com o Teu Evangelho verdadeiro. A gente se envolve com uma imagem, com uma caricatura de igreja, e a gente se acostuma com ela. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê quão distante nós estamos, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. E que a gente saiba que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa entre nós, em nós, mas sobretudo em Sertanópolis, através de nós. Usa essa igreja para ser o sal da terra, a luz do mundo e o perfume de Cristo. Usa o Teu povo para fazer esse trabalho com essas crianças que é tão lindo, prevenindo essas crianças, porque criança que entra no Teu reino desde pequena será preservada do futuro tão triste que muitos têm absorvido hoje em dia. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua obra através de nós. Amém. Certo? Estão prontos? Colocar de pé. Continue. Convidar você a cantar esse refrão com a gente. Ó, criançada, bem forte, hein? A alegria do Senhor é a nossa força. Quero ouvir a voz de vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. A alegria do Senhor é a minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é a minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é a minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Agora nós vamos ensinar para vocês uma outra. Só o refrão dessa canção, que é o tema. Estou envolvido numa grande obra.
envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Mais um. Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Eu acho que deu pra aprender, não deu? Vamos cantar agora com as crianças? Criançada, bem forte, hein? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Fechou! Pessoal, agora nós vamos apresentar para vocês o versículo, que é o versículo que nós aprendemos hoje no nosso Celeba Kids. Todos preparados? Tem pedestal? Pedestal. Vamos lá? Som, pessoal. O de versículo, faixa 18. Só um minutinho, gente. Vai dar? Neemias 6:3. Neemias 6:3. Estou envolvido numa grande obra. Estou envolvido numa grande obra. E não posso parar. E não posso parar. Numa grande obra. E não posso parar. Neemias 6:3. Neemias 6:3. Estou envolvido numa grande obra. Estou envolvido numa grande obra. E não posso parar. E não posso parar. Numa grande obra. E não posso parar. Neemias 6:3. Neemias 6:3. Glória a Deus. Que coisa boa, hein, crianças? Que legal. Todo mundo em obras. E eu tenho certeza, papai e mãe, que você tem uma grande obra hoje. Colocá-los na cama. Imagina só essa empolgação antes de chegar em casa para contar tudo. Eles ganharam uma lembrancinha, um chaveirinho, você pode colocar na porta da sua casa. Estou em obras, estou envolvido numa grande obra. Nossa igreja está em obras, por isso se você é imperfeito, você é bem-vindo aqui, porque aqui todo mundo é imperfeito também. Mas nós estamos numa obra de restauração, tá bom? Então, atenção, no final, quando você for pegar o seu filho, eles vão descer pelas escadas, você pode vir aqui à frente buscá-lo com tranquilidade. Os estacionamentos estão superlotados, saia com cuidado. E esse é o sonho de igreja, esse é o sonho de um povo de Deus nesse lugar. Olha só, tudo isso é possível por causa dos voluntários. Cada chapeuzinho aqui, um coletinho, tem um voluntário envolvido nessa obra. O coletinho do Que Discípulos, um voluntário. Eu sonho com um lugar onde a gente vai ter uma revolução
de voluntários que vão servir no reino. Eu conto com você, mas acima de tudo o Senhor espera que você seja a mão dele. Amém? Deus abençoe e que essa semana seja uma semana abençoada. Estenda a sua mão para cá. Crianças, vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa noite. Louvado seja o seu nome por esse trabalho. Obrigado pela rede aqui, discípulos. Obrigado por esses discípulos, profetas que nós estamos levantando para a cidade de Sertanópolis e para o mundo. Que o Senhor abençoe nossos pequenos e que sejam eles sempre, ó Deus, cuidados nessa obra do Senhor. Abençoa o teu povo. Desperta-nos para o teu reino e faça uma obra maravilhosa entre nós, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode colocar uma música para Deus, por favor. Tchau, tchau, crianças. Desçam com cuidado. Vão com Deus, crianças. Hoje teremos um funeral aqui, queridos. Um funeral da dona Loide Correia. Ela faleceu e a partir da meia-noite será o velório aqui. Dona Loide é fundadora da nossa igreja e teremos o funeral dela aqui agora, tá bom? A partir da meia-noite. Você que conhece, por favor, transmita essas informações e os pesares. E o coral amanhã às 19 horas.